Olá pessoal, vamos lá. Vamos começar aí a nossa live com a Ju Castro. Deu convite para ela aqui. Vamos ver se vai dar certo. A Ju está se conectando, esperando um pouquinho o pessoal também, são 5:02. Vamos levar mais uns 2, 3 minutinhos, 5:05 a gente começa esse papo aí. Vamos ver aqui se a Ju está conectando. Pode mandar um convite para a mãe? Como é que é mais isso? Deixa. Então, vamos ver se vai dar certo. A Juliana Castro J8. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vai dar aqui, Ju. Boa! Maravilha! Yes. Deu certo aqui, ó. Boa, Ju! Estamos aqui. Estamos aí? Maravilha! Vamos bater esse papo com a turma hoje, compartilhar um pouco. Trocar uma ideia sobre espaços públicos aqui. Ó, são 5:04. Começar em um minutinho, Ju, para a gente conversar um pouco. Deixar o pessoal entrar aí também. Maravilha. Ju, você tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Então tá ótimo. Tudo certo. Tá ótimo. Vamos lá. Pô. Ó. Hoje de manhã, Ju, o Valério fez Instagram e tudo para participar, te ouvir hoje aqui. Ah, é? Que bom! Tá todo mundo... Que honra! Tá todo mundo tendo que ficar mais digital aí nessa nossa... aprendendo essa nova vida aí, coisa boa, né? Sim, é bom. Maravilha. Ô, Ju, tudo tem uma mudança para bem. É isso mesmo. Mas a ideia, vamos lá, vamos começar, acho que já são 5:05, a gente tinha marcado esse nosso papo para as 5 horas. E queria agradecer, imensamente, Ju, você poder estar com a gente conversando. Nós estamos aí começando esse papo com os especialistas que a gente está chamando, com as pessoas que nos ajudam na Pedra Branca. E a ideia aqui é que a gente consiga compartilhar e aprender contigo e com as pessoas, com as perguntas das pessoas também que vão rolando, e a gente compartilhar um pouco desse nosso processo até de criação na Pedra Branca, que é muito acho que é essa humildade de aprender e estar lidando com diversas pessoas, esse nosso modelo de charrete, e tentar usar da tecnologia para a gente acelerar isso também. Então, ó, dentro dessa linha, e começar falando de espaço público, acho que tem tudo a ver, a gente tem sido muito perguntado, e a gente mesmo está discutindo bastante essa história dos nossos espaços públicos no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. E os nossos endereços, né, a Pedra Branca, tem muito a história de proporcionar um encontro, convívio e a nossa visão sobre isso, de o que está acontecendo no planeta, para onde que as cidades vão, para onde que as cidades não vão, essa reflexão, né, que nós estamos fazendo nesse momento. E a gente queria começar te ouvindo um pouco do que tu acha sobre isso, o que tu está sentindo, né, tu como projetista de espaço público, essa tua visão do que essa pandemia está te contando para a gente poder melhorar e aprimorar nossos projetos. Acho que o espaço público tem um papel fundamental nas nossas cidades como lugar de troca. Nesse momento, a gente está vivendo uma crise e a gente está fazendo as trocas pelo meio virtual, mas estamos todos ansiosos pelo espaço público,
né? As pessoas falam, a gente vê todo mundo falando, comentando muito que está sentindo falta do contato com as pessoas. Acho que os espaços públicos, eles já são muito importantes e vão ser cada vez mais importantes para a gente ter esse lugar democrático. Acho que sobre a pandemia, eu tenho uma visão muito orgânica, muito ligada a meu estudo da natureza. Eu sou uma apaixonada pela natureza desde muitos anos, durante a minha faculdade eu quase larguei arquitetura para cursar biologia e eu cursei grande parte do curso de agronomia e parte da biologia junto com a arquitetura. Então eu sou uma híbrida, eu não sou bióloga nem sou arquiteta, mas eu estudei bastante biologia, continuo estudando. E eu tenho um entendimento muito relacionado a isso sobre essa pandemia. Eu acho que a humanidade vive uma crise, o planeta não vive uma crise. Várias espécies entraram em decadência e extinção ao longo da existência do planeta Terra. O que a gente está vivendo, talvez a gente esteja recebendo um rebote da natureza em relação ao nosso comportamento de consumo e de produção do nosso próprio habitat, que é a cidade. A cidade, que é o nosso objeto de trabalho, é o habitat do ser humano. E o ser humano, ele vem transformando a natureza num habitat artificial que é mais agradável à condição humana aparentemente, mais confortável à condição humana de modo aparente. Ele vem e se distancia da natureza na sua forma pura. Então, eu acredito que isso tudo vai nos servir para entender que a natureza é uma força bem maior que a gente. Todo mundo tem falado que, nossa, a água do mar está muito mais clara, o céu está mais claro, as coisas, o movimento de superfície da Terra, da crosta terrestre, os cientistas já mediram que o movimento superficial da crosta terrestre, ele diminuiu a vibração, ele está mais calmo, em função da comunidade humana de seres vivos estar mais calma. Então, eu acredito que a gente tem que aprender uma lição com isso e repensar as nossas cidades na nossa conciliação com a natureza pura, né? A gente precisa das cidades, a gente vai sempre viver nas cidades, só que a gente tem que pensar que nós somos seres naturais, nós dependemos da natureza, e a natureza é uma força muito maior que a humanidade, capaz de eliminar a humanidade se assim ela desejar. Acho que a gente tem que pensar nisso. O ser humano é o câncer da natureza, a gente está recebendo uma pequena dose de quimioterapia. Eu acho que a natureza não vai nos vencer com essa dose e que vírus terapia, sei lá o quê. Mas eu acho que a gente tem que ficar esperto, porque a gente está lidando e manipulando algo muito maior que a gente, muito maior mesmo. Puta, que legal. Essa visão, não, eu acho que é uma visão super interessante, porque faz a gente repensar um monte de coisa, né? Eu acho que esse é um momento de reflexão, é um momento que nós todos estamos parando para refletir, pensar o que nós estamos fazendo. E as cidades, a gente vem conversando, estudando bastante isso contigo, e aqui, Ju, vai um elogio aqui, eu não sei para todos que conhecem a Juliana Castro, mas a gente está trabalhando já há muito tempo juntos. Nós somos fãs do teu trabalho e todas as coisas que a gente vem fazendo junto da Pedra Branca. Mas a gente vai percebendo, então, esse movimento nas cidades e tentar repensar as cidades, né? As cidades que essa coisa do foco do automóvel deixou o seu foco para as pessoas, a cidade ficou mais espalhada e junto contigo e na Pedra Branca, principalmente, a gente fica com esse foco de tentar resgatar a cidade para as pessoas e usar principalmente do urbanismo e do paisagismo para isso. E tu comentasse uma coisa muito legal uma vez, que esse negócio o paisagismo é uma composição de diversos ambientes, né? Tem que ter diversidade num bom ambiente. E no caso nosso lá na Pedra Branca, eu queria te ouvir um pouco sobre esses detalhes, desses aspectos que tu consegues trazer de projeto, na nossa rua do Passeio Pedra Branca, que foi uma das grandes contribuições que tu conseguisse, junto com a turma do Guel lá, nos ajudar de construir o passeio, de fazer uma rua completa. Nós tivemos diversos elementos ali, né, de reconstruir aquilo. Então, a história das árvores e das palmeiras, a história de o que faz mais sentido, e essa mistura da rua
mais agitada, com a rua mais calma. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses elementos que tu acredita importantes na arquitetura para fazer um espaço mais diverso. Nosso papel na Pedra Branca foi muito... iniciou com o projeto do espaço aberto dentro dos pátios, que eu acho um espaço super interessante que a gente tem na Pedra Branca, que é um espaço semipúblico, um espaço coletivo de cunho privado, mas não, é um espaço coletivo, né? E depois a gente passou a trabalhar nos espaços públicos junto com vocês. Eu acho que a Pedra Branca tem um mérito muito legal, que é esse monte de gente que trabalha junto, e os projetos são muito ricos porque tem muitas cabeças pensando. Então, eu aprendi bastante com essas equipes que trabalham junto com a gente. A gente tem a equipe da GEL, que é notável, né? Que é mundialmente conhecida porque é realmente um espetáculo, é muito forte, eles são bem revolucionários. No passeio, eles trouxeram conceitos de disrupção das linhas que a gente conseguiu absorver o suficiente para aquele momento. Eles são bem disruptivos, né? Acho que esses novos projetos que a gente está trabalhando, eles vão vir mais disruptivos ainda. E acredito, assim, que na Pedra Branca a gente tem uma diversidade de espaço público muito interessante. Isso já vem do Masterplan original, né? Isso já vem de algo que eu nem participei, que é o Masterplan do projeto. Ele já nos deu essa estrutura rica para a gente trabalhar a diversidade. Do ponto de vista do projeto paisagístico, eu sempre penso na diversidade em 3 aspectos básicos, assim, para mim, que eu aplico nos projetos bastante. Primeiro é a diversidade da ambiência paisagística. Isso a gente consegue muito com o uso da vegetação e os elementos que compõem o projeto em si, que é trazer diferentes texturas, diferentes cores, diferentes ambiências em termos de sombras, de luz e sombra. Então, por exemplo, o passeio Pedra Branca, a gente tem um desenho das árvores, a disposição das árvores não é homogênea. A gente tem... Deixa até aproveitar aqui para cidade, assim, não. Tocou meu telefone, desculpa. Cortou aqui, mas deixa eu aproveitar para comentar com o pessoal, para todo mundo entender, né? Nós tínhamos o passeio Pedra Branca, pessoal, a rua do passeio estava construída, era uma rua de asfalto tradicional, com uma caixa larga de 8 metros de largura, tínhamos calçadas dos 2 lados e palmeiras imperiais plantadas aí de frente a frente, né? Nesse trajeto de mais ou menos 250 metros, e aí no meio da primeira grande entrega do novo urbanismo da Pedra Branca foi quando a Ju entrou para repensar esse desenho junto com a turma do GEL e aí começou essa discussão. Uma coisa que eu acho assim que é válida falar daquele caso que eu defendo assim de modo árduo em todos os meus projetos desde que eu comecei a trabalhar 20 anos atrás, é que o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta Terra na Mata Atlântica, que é exatamente o bioma ao qual a gente está inserido. Então, nos meus projetos, eu não uso árvore exótica, eu só uso árvores da Mata Atlântica, desde que eu me conheço por projetista. Porque a gente tem uma riqueza tamanha, então a palmeirização do mundo não dá para mim. A gente precisa... A palmeira, no ambiente urbano, uma palmeira imperial, ou ela está num parque, como ela foi colocada pelo Burle Marx, ou ela... né, ali no aterro, marcando uma estrutura urbana muito grande, ou ela não é nem apreciada na escala humana. A vegetação também tem a ver com a escala humana. Se você coloca uma palmeira de 40, 50 metros de altura numa rua, que tem uma caixa de 20, ela é mais um poste, né? Eu não vou ver aquela árvore, eu não vou ter a sombra daquela árvore, eu só vou ver o tronco dela, majestoso, lindo, mas para mim criar ambiência paisagística, eu preciso trabalhar a vegetação na escala humana. E a gente tem aqui, no bioma que a gente está inserido, isso vem com aquele papo do início da pandemia. A gente tem que se conciliar com a natureza. A gente tem que criar as nossas cidades pensando numa conciliação com o ambiente natural. E tu aproveitar a vegetação do lugar. A gente fez um projeto lá no Mato Grosso, existe um kit de plantas, eu não vou citar,
Mas existem escritórios que conhecem um kit de plantas, eu também conheço, que se adaptam de norte a sul, de leste a oeste no Brasil e na América Latina como um todo, até em algumas outras regiões da América, nos Estados Unidos, que tu pode plantar em qualquer lugar. É Ixora, Moreia, Palmeira Imperial, essas plantas não importam, elas sempre vão viver. E isso é muito fácil para um projetista de paisagismo, ele decorar esse kit de espécies e sair aplicando bem tranquilo, nunca vai morrer, não vai ter erro. A gente tem uma outra coisa, a gente tenta estudar cada lugar, o que ele tem de especial na sua vegetação nativa. E foi isso que a gente trouxe para o passeio. A gente trouxe as nossas árvores maravilhosas da Mata Atlântica, a gente trouxe a sibipiruna, 2 tipos de pé, o rosa e o roxo. E assim a gente conseguiu criar uma ambiência mais rica, com época de floração complementar, com altura. Algumas perdem folha numa época, outras em outra. Então, a gente está criando uma diversidade, essa ambiência, né, mais rica e mais honesta, mais justa com o ambiente a qual a gente está inserido. Porque tem a fauna, né? Tem os passarinhos do nosso lugar que também querem ter sua parte na nossa cidade. Então, cada espaço, mesmo os pátios que a gente trabalhou internos nos projetos da Pedra Branca, eles têm árvores frutíferas. Alguns têm bastante pitangueiras, outros têm jabuticabeiras. A gente sempre tenta também incluir as árvores frutíferas. Na Praça da Pedra Branca, a gente manteve várias das palmeiras originais, porque afinal ali elas têm o potencial de visualização para ser para aquele enquadramento daquele ambiente mais amplo. E elas são seres vivos. Não importa que elas não são exóticas, elas já estão lá, elas são plantas maravilhosas, lindas, então a gente aproveitou, né? É isso aí. Essa diversidade, ela vem criar uma outra coisa, esse uso da diversidade paisagística, dessa ambiência, que eu acho que no nosso sul do Brasil, o sol e a sombra, ele é muito importante. Às vezes a gente quer o sol, às vezes a gente quer a sombra. Na praça, eu gosto de falar assim, ó. O espelho d'água da praça, ele foi fundamental. Primeiro porque ele trouxe um brilho que o piso todo opaco não tinha. Então, trouxe uma riqueza visual muito grande. E ele trouxe uma oportunidade de atividade, de brincadeira, que a gente não tinha. Que daí já vou entrar em outra coisa, que é a diversidade de atividades. Mas uma coisa que a gente usou como elemento, que eu acho que a Pedra Branca foi muito legal, que é a cadeira solta. A gente vinha tentando propor cadeiras soltas em vários projetos, ninguém bancou ideia. Isso eu acho um mérito muito grande da Pedra Branca, que banca as nossas loucuras, né? Ah, vão roubar, vão destruir... Mas vamos tentar, né? Vamos acreditar nas pessoas, vamos acreditar que quando a gente oferece a gentileza, quando a gente oferece dignidade, as pessoas respondem com uso positivo, né? Boa. Não, e deixa eu aproveitar e comentar que você falou dos pátios. Eu acho que aí tem uma coisa que a gente está sentindo nessa crise agora, é como foi importante fortalecer a comunidade, né? Ou seja, como foi interessante o bairro, esse papel de ativação dos espaços públicos que a gente vem fazendo na Pedra Branca, nesses espaços todos que foram desenhados, que permitiram as pessoas se encontrarem lá atrás fisicamente, né? E que agora isso está sendo super positivo nesse momento que as pessoas têm que ficar com esse distanciamento social. E aí surgem diversos aspectos aí de pessoas que estão fazendo aula de yoga nos pátios centrais, compartilhando com seus vizinhos. O cara que manteve uma hora que está cantando num pátio desse. Então, permitir esses espaços para isso está muito legal. E um outro elemento, Ju, que eu acho que é bem curioso e queria compartilhar, que eu acho que é um dos grandes elementos de sucesso da Pedra Branca e que a gente gostaria que se replicassem mais na cidade, é essa nossa proximidade da rua comercial com as ruas calmas, as ruas residenciais. E nessa rua residencial vem esse elemento do apartamento térreo, que a gente chama lá de apartamento jardim, e ele era um super desafio. Talvez eu acho que um dos maiores desafios da Pedra Branca foi uma outra loucura dessa, onde as pessoas comentavam, como é que a gente vai criar essa segurança, esse aconchego e essa privacidade num apartamento que é uma casa virada para uma rua. Então, acho que teve um detalhe, um pensar aí sobre esse paisagismo que eu queria te ouvir também, nessa relação de como criar elementos de segurança e de privacidade, que são, às vezes, coisas que concorrem, mas que são bem delicadas no nosso espaço público.
Quanto a gente aprendeu com a Jane, né, nossa guia mor, que é a rua precisa de olhos. Então, os apartamentos Garden, eles são nada mais que os olhos dos moradores no térreo. Porque às vezes a gente tem as áreas comuns dos edifícios, o salão de festa, uma academia, claro, a gente tem janela, tem porta aberta. Infelizmente, em um monte de lugares a gente só tem as garagens no térreo, nas ruas comerciais, né? E ali na Pedra Branca a gente tem uma coisa muito legal, que é a porta da pessoa mesmo, é a casa dela, né? A gente tem o olho do morador no térreo. Isso já é um componente de segurança brutal. Porque quanto mais gente no espaço público, mais gente olhando pelo espaço público, mais seguro ele vai ser, né? Até as ruas residenciais de unidades unifamiliares, onde tem casas, se a gente puder não ter os muros tão fechados, a gente também vai ter mais segurança. O problema é que todo mundo acha que intramuro ele está mais seguro do que fora, né? O problema é que a pessoa cria uma capa e daí ali dentro ninguém sabe mais o que está acontecendo. Então a gente precisa de rua, de olho para rua. Ali nos apartamentos Garden a gente tem isso. E uma maneira que a gente pensou de mediar a privacidade com essa segurança foi o uso daquelas cercas vivas que tem uma altura maior para a rua, mas porém para o apartamento elas não estão tão altas. Então o morador ele visualiza para fora, né? Ele em pé na sua sacada, porque os apartamentos têm uns degrauzinhos. Isso é mérito dos projetos arquitetônicos, eles têm uma diferença de nível em relação à rua. Então, as sacadas, elas são bem visíveis para o morador e quem passa na rua não está tão visível. E a gente tem uma outra camada, que são as árvores que estão ambientando a rua e, às vezes, os próprios pátios. Alguns lugares têm alargamentos que a gente tem algumas outras árvores inseridas, né? Que criam essa ambientação também. Nessas ruas, diferente da rua comercial do passeio, a gente trabalhou com árvores menores, com um ritmo mais frequente, e com as copas mais baixas, justamente para dar essa privacidade, para deixá-la mais acolhedora. A rua é mais acolhedora um pouco do que a rua comercial. É isso mesmo. E ela parece isso, né? É muito legal quando essa coisa do projeto a gente consegue ver na prática lá com uma caminhada mais gostosa e a integração, que eu acho que foi muito legal, essa integração do recuo do prédio na calçada, isso ampliou, deu uma coisa gostosa aí na frente do prédio. Sim. Ju, queria também te aproveitar aqui e perguntar sobre um outro projeto que eu acho que é um super sucesso que você fez e queria que você comentasse um pouco desses elementos, que é o projeto do Córrego Grande, daquela passarela, ponte, aquela reurbanização. Eu acho que tem uma relação ali com a área verde, né, com a APP, né, com essa coisa toda de uma maneira bem inteligente. Então, conta pra gente um pouco também sobre esse projeto que eu acho que é o marco na cidade de Floripa. Esse projeto, ele é o Parque Linear do Córrego Grande, ele foi idealizado pelo professor César Floriano há muitos anos atrás, mais de 20 anos, que ele pensou em conseguir ao longo do rio Córrego Grande, né, que é o nome desse rio, que nasce lá no sertão do córrego e vai até o Itacorubi, deságua no manguezal do Itacorubi. Ele planejou um parque linear que fizesse uma conexão entre todos esses bairros por uma outra via, né? Que não fosse a via comum, a via onde passam os veículos. Isso permite às pessoas um circular em uma outra ambiência. Acho que esses projetos de parque linear, todos eles que valorizam o corpo d'água, eles também vão de encontro com essa nossa conciliação com o meio ambiente natural nas cidades, porque a valorização do corpo d'água, por exemplo, aquele rio, o Córrego Grande, ele é poluído, né? A Casan fez um estudo, não sei quem agora, não foi a Casan, foi um professor da UFSC, que trabalha com hidrologia, de que eu já me esqueci, tá? Eu sou péssima de número, eu não vou chutar, porque fica feio. Mas em pouco tempo a gente teria o córrego despoluído se a gente parasse de despejar efluentes nele. Então, um rio que fica para os fundos, ele fica sempre fica à margem, fica poluído. Então, quando a gente volta nossos olhos para o corpo d'água, a gente passa a valorizar e cuida dele. E imagina agora quem mora ali, nesse momento de pandemia, que está tendo um espaço livre, com ar puro, aberto, verde, para espairecer de vez em quando. Ao mesmo tempo, a existência dos edifícios junto ao parque, que seriam fundos. Antes, essa APP, ela era dos lotes, né, do trecho que a gente projetou a fazendinha. Aquela área ali, essa APP, ela pertencia
ao lote privado e ela foi doada para o município como parque. Ela se tornou um ativo e ela seria um passivo, ela seria uma área que não daria para fazer nada com ela, e ela, quando ela virou área coletiva, ela passou por lei a poder ser ocupada 10% com equipamentos coletivos de baixo impacto. Então, no momento que ela virou, que todo mundo doou a sua área ali e ela virou um parque público, a gente pôde usá-la. E nessa área ficou muito interessante que em alguns empreendimentos, vários empreendimentos já estavam em desenvolvimento. No que houve tempo da gente intervir, nós conseguimos que alguns empreendimentos abrissem as portas para esses fundos, que antes eram fundos e viraram frente parque. Porque agora tem a frente para João Pio Duarte, que é a rua geral ali do Córrego, de frente para o supermercado Imperatriz, mais ou menos. E agora a pessoa tem apartamento frente parque também, não é? Né? Valorizou os imóveis e esse parque é muito legal de tu ir lá e vai ver que, como ele é meio escondido para quem passa na cidade, as pessoas, onde é que é a entrada desse parque? Eu não sei direito. Realmente, as entradas do parque são bem escondidas, porque a cidade não foi estruturada para se conectar com esse parque. Essa conexão foi depois. E aí, o que acontece? Aquilo é um ambiente de muito domínio do morador. É bem segregado, mas para quem mora, ele é legal. Porque a pessoa solta o seu filho ali, tem sempre criança brincando nos equipamentozinhos que a gente conseguiu colocar, porque não pode ocupar muito, aquilo é uma app, mas as áreas nos spots assim, para uso e atividades que a gente conseguiu inserir, sempre tem gente usando, né? E o parque se torna, aí essa área se torna mais segura também. Ia ser lá um rio abandonado, sujo, né? E hoje em dia as pessoas estão valorizando aquele lugar. É muito lindo, é um projeto belíssimo. É muito legal. É o exemplo do que dá para fazer, né? Muitas vezes a gente fala, puta, não dá, não pode, não faz. E conseguir transformar esse problema num ativo e as pessoas compartilharem, eu acho que isso é a gentileza urbana aí que a gente tanto quer, né? Ninguém polui o rio que ele usa. Ninguém polui o lugar onde ele está. O rio, se ele for fundo, ninguém cuida dele. Ele vai virar um rio marginal, uma coisa, ninguém tá nem aí, bota no esgoto. Mas se esse rio me provê tanta coisa, né? Se ele me provê um lugar legal para brincar, então a gente tem que olhar para esses elementos naturais dentro da cidade. Nota, que legal. Ô, Ju, dentro dessa... a Beatriz Eglin, que está comentando aqui com a gente, a Bea fez parte do projeto, né? A Bea trabalhou bastante com a gente nesse projeto e existe, como ela está falando, o senso de comunidade é muito forte no lugar, porque as pessoas se adonam das coisas. Quando as pessoas recebem a oportunidade, elas se adonam, isso ocorre na Pedra Branca também. As pessoas que moram na Pedra Branca se adonam da Pedra Branca, né? Dos espaços públicos. Ô, Ju, e para as pessoas se sentirem donas realmente desses espaços, acho que tem muito a ver com esse outro desafio seu do paisagismo aí de transformar os lugares de passagem em lugares de permanência, né? O estar. Né? Como fazer? E eu acho que você tem um exemplo aí muito curioso, que é o aeroporto de Florianópolis. O aeroporto já estava em construção e teve toda essa intervenção lá para criar esse espaço de permanência. Então, conta pra gente um pouco como fazer isso e a importância da permanência nos espaços públicos. Bem, o aeroporto foi bem legal. Na verdade, nosso escritório foi responsável pelo projeto do Boulevard 1432, que é aquele edifício praça comercial que está acoplado no desembarque do aeroporto, que agora está embarque e desembarque, né? Naquela área junto ao estacionamento. Aquela área era para ser estacionamento no projeto original e o Tobias, que é o CEO do aeroporto, ele queria place to be. Ele não queria um conceito de aeroporto de passagem, ele queria que o aeroporto fosse um hub para a cidade. E ainda querem. O conceito da Floripa Airport é de que o aeroporto é um equipamento urbano e que vem para agregar para a cidade, que não é só para quem vai viajar de avião, mas que toda estrutura que tem um aeroporto por obrigação pode servir também aos moradores da cidade. Então, a ideia do Boulevard 1432 é criar um lugar de estar que sirva não só para quem vai usar o equipamento aeroporto, mas também para as pessoas que estão no entorno ter mais uma opção de lazer. Acho que o desafio nosso ali foi pela escala, porque ele foi projetado para ser uma praça de eventos. É um espaço muito grande. Quem olha ele não tem a dimensão do tamanho que é. Assim, é um espaço muito grande. Então, eu
como eles nos chamaram para trabalhar naquele projeto justamente porque a gente trabalha com paisagismo e para criar uma ambientação mais natural, completamente diferente do que seria o interior do aeroporto, que tem uma carga institucional muito forte, e para a gente estar no aeroporto de Floripa, né? Para tu ter assim, legal. cheguei em Florianópolis, Cheguei em isso Floripa. aqui é o meu lugar, isso aqui tem a cara de Floripa, então eles chamaram Manezinha mesmo para projetar, né? Que legal, né? É isso, a Manezinha das plantas. E a gente aceitou o desafio de projetar aquela arquitetura, com muito respeito à arquitetura do terminal, que é linda. E eu acho que ali a gente teve que contrapor com aquela escala grande da praça de eventos, porque infelizmente agora a gente teve essa pandemia. Para o aeroporto é uma quebra de planejamento brutal que está acontecendo, né? Para uma empresa que tem um aeroporto como negócio, imagina, né? O que é. Mas, assim, ali a gente tinha esse ano um calendário virtuoso, assim, eu não vou nem comentar, mas aquela praça, ela tá planejada para... Teve o show da Martinalha, que foi um espetáculo, aconteceu naquela praça ali. A gente tem outros eventos bastante fora da caixa para acontecer dentro de um aeroporto, né? Não vou ficar falando, eu sei tudo, mas isso é surpresa da empresa, eu não vou falar. Então a gente lidou ao mesmo tempo, e isso a gente lidou na Praça da Pedra Branca também, que é outra coisa que eu gosto de falar no projeto de espaços públicos como um todo. Quando a gente trabalha espaço público, a gente está lidando com a coisa da coletividade. E os espaços mais institucionais, como é a Praça do Aeroporto e a da Pedra Branca, a gente tem que aprender a projetar o espaço, tem que entender o espaço na escala do evento e da multidão. Quando a gente tem um espaço para um monte de gente, ele tem que funcionar cheio, mas ele tem que funcionar para 2 ou 3 também. Eu tenho que me sentir bem, isso é uma coisa que a gente pensou muito na Praça da Pedra Branca, que ela fosse gostosa para um dia de evento e ao mesmo tempo ela fosse gostosa para quando tem poucas pessoas usando. E é a mesma coisa que foi feita no Boulevard 1432. Então, a criar opções de escolha para as pessoas é muito importante. Aquele espaço público com o banco, e a gente viu isso recente na nossa cidade, projeto de espaço público engessado. O kit banco lixeira um do lado do outro. Isso não cola, gente. Isso é horrível. As pessoas têm que poder, no espaço público, conseguir decidir onde vão ficar, com quem vão ficar. Se elas vão sentar em 2, em 3, se elas vão conseguir sentar sozinhas e ter sombra, ou sozinhas e ter sol. Então, tudo que a gente faz no projeto do espaço é trabalhar com essa diversidade de ambiências e escalas, para que as pessoas se sintam bem quando não tem ninguém e que se sintam bem quando está lotado. Ô, Ju, E ali o desafio foi escala, muito grande aqui. E eu acho que você ficou fantástico, eu sou um fã e realmente acho que tem a cara de Floripa, a gente chega, fica emocionado da volta, viaja em diversos outros aeroportos e quando chega no nosso fica tão satisfeito, né, de poder realmente ter um cartão de visita daquele. E com diversos espaços para sentar e ficar. E sobre as crianças, Ju, essa história desses espaços também e é uma das coisas que a gente vê como faz sucesso, os espaços para a família e para agregar a criança. Como é que tu tem percebido essa conversa, esses projetos para lugares, para receber a família, receber a criançada? Acho bem legal essa pergunta, eu adorei. Porque eu sou mãe e eu sou criança ainda, não no sentido tolo, mas eu gosto de brincar igual uma criança, eu gosto de movimentar meu corpo e eu tenho uma inquietude total. Muita gente que me conhece sabe que eu sou uma espalhadora de balanços pela cidade, até nos buracos mais estranhos eu já pendurei balanço. E eu faço experiências com isso, com o brincar. E assim, a criança, ela não quer brincar só no que é formatado para ela brincar. O playground, eu tenho... Às vezes tem mãe que não gosta do que eu tô falando, mas assim... As crianças precisam ganhar inteligência corporal e criatividade. Então, elas precisam de desafio e precisam também ter como usar a sua imaginação na brincadeira. O Espelho d'Água da Pedra Branca, eu acho que é o espaço de brincar mais legal que já foi incluído num projeto que eu fiz. Eu não conheço o espaço de brincar mais legal que aquela água ali rasinha, que a criança passa com patins. Eles amam aquilo, né?
E eu tento sempre nos meus projetos extrapolar um pouco o espaço de brincar do que aquilo que está mastigado, que é o escorregar naquele escorregador daquela alturinha, caminhar naquela pontezinha pêncil daquela alturinha, tudo bem certinho, tudo bem igual. Acho que a gente tem que sair um pouco da caixa. Sinto muitos fornecedores de playground. E eu acho que a gente tem que pensar que o brincar também é para o adulto, por isso que a gente tem projetado os balanços para adulto. Lá no aeroporto a gente botou no parque do lado ali o Balanço Tempo, que é um balanço que a gente produziu para adulto. A gente tem o Ninho Ovo, que foi feito para a Bienal Brasileira de Design com um grupo. Então, na Praça Celso Ramos hoje. O espaço para brincar, para mim, é fundamental. A brincadeira, ela está entre as atividades que a gente tem que incluir no espaço público sempre. Inclusive na rua. Não necessariamente a gente tem estudado formas de incluir a brincadeira nesse grande parque linear que pode ser uma rua comercial. Né? Como que a gente vai incluir o brincar nisso também? Brincar, contemplar, isso. A alegria é o que move o mundo para frente. Né? A gente tem que ser feliz e buscar essa alegria no espaço coletivo. E a gente começa a ver muitas... até com essa dúvida do que vai acontecer daqui para frente, essa valorização do comércio de rua e transformar o comércio de rua, essas ruas, em mais agradáveis. Não tenho dúvida que o shopping fazia isso muito bem. A gente tem que trazer isso para as ruas, né? A nossa cidade aberta tem que possibilitar isso. Ju, vamos aproveitar aqui, ó. Tem duas perguntas, e aí, pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Aproveitar o tempo da Ju, nosso aqui. Tem uma pergunta da Júlia. Como criar uma valorização do paisagismo em cidades que a prefeitura não incentiva a valorização dessa área? Você botou numa saia justa para a prefeitura. Olha, vou ser aqui, bem sincera. As prefeituras em geral, acho que em Florianópolis a gente está vivendo um momento bem especial. Acho que a gente tem lá o Michel Mitman, que é um super arquiteto e urbanista, assessorando o prefeito é casado com arquiteto, então, uma arquiteta, Cíntia, minha colega de aula. E eu acho que a gente vive um momento bem especial de valorização do urbanismo, da arquitetura, do país. Posso falar uma coisa, gente? O poder público não é o que nos move. O que nos move é a nossa vontade. Quando eu comecei a trabalhar com paisagismo há 20 anos atrás em Florianópolis, ninguém sabia direito o que era paisagismo. A prefeitura não dava valor ao paisagismo também. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente tem que arregaçar a manga e sair fazendo. E tem que trabalhar como uma formiguinha de modo teimoso, né? Legal. Falando para as pessoas. A primeira praça de Floripa grande, que foi a Celso Ramos, foi em 2006. Não tinha praça pública com essa qualidade. Então, a Voa, a Querist começou a adotar a praça pública e veio... E é um movimento de contaminação. Assim como eu acredito que a Pedra Branca criou já no Brasil um movimento de compreensão de qualidade do espaço público por outros empreendedores. A gente que conversa com outros empreendedores de bairro planejado, a gente vê que o espaço público, ele não é mais um passivo, ele é um ativo. O espaço público é o que se vende, né? Se vende qualidade de espaço público e coletivo. Então, acho que a gente não dá para tu pensar na prefeitura, desculpa, mas como trabalhar teimando, insistindo, fazendo e mostrando, dando um jeito de mostrar exemplo. A gente sempre tem que teimar. Veja, como eu falei, eu teimei 1000 vezes para botar a cadeira solta em algum lugar. Quando chegou na Pedra Branca, deu certo, né? E agora tá todo mundo louco para botar a cadeira aí solta. Isso aí, cara. E vai ter cadeira solta pra caramba aí. Tem gente que só acredita vendo. Mas só que daí tu tem que ter paciência. Porque se tu só acreditar vendo, não existe nada novo no mundo. Tem que achar quem vai acreditar sem ver, entendeu? Boa. Essa é uma boa dica. Acha que acredita sem ver. Boa. E fica à vontade para levar lá na Pedra Branca que a gente bota um papo legal com a turma. Isso. Já estou sugerindo você abrir um curso aqui, tá todo mundo louco para fazer uma aula com você. Mas deixa eu aproveitar aqui também, já estamos caminhando para o encerramento, tem duas perguntas aqui que são legais, uma sobre essa solução de espaços híbridos e projetar a cidade, e uma outra bem interessante aqui também sobre essa história desse pensamento
da tendência de cidade futura, como incorporar isso aos empreendimentos e como é que a gente pode gerar qualidade de vida para as pessoas dentro desse momento, né? E aí eu vou dar um preâmbulo aqui, Ju, um pouco do que está acontecendo com a gente, é muito curioso, eu acho que tem tudo a ver com esse momento de reflexão que você comentou. Fica à vontade aí, Ju. Eu Tá não sou rolando obrigada. É que assim, cachorrada? ó, não, eu tenho um gato e um cachorro. O cachorro é um filhotinho, mas agora ela invocou que não gosta mais do gato. Então eu vou sair de perto. Desculpa. Boa. É muito legal isso. Tá ótimo aí o visual. É, aqui é meu quintal, meu terracinho. Maravilha. É o teto, É o onde eu teto. tenho uma horta, batata doce. Que massa! Que máximo. Mas, Ju, então, falando aí, tentando responder essa pergunta de tendências futuras e aproveitando esse momento, né, até curioso que nós lá na Pedra Branca, então, estamos com 2 projetos que nós estamos aproveitando esse momento para cair de cabeça, projetar, refletir, ou seja, é um momento de reflexão e de evolução, né? O projeto que tu estás nos ajudando da praça lá na Primavera, o projeto com o prédio da Primavera Office, lá com Giovanni Bonetti, uma praça que tem que exatamente cumprir esse papel que a gente estava falando aqui, tentar colocar esses elementos híbridos mesmo, ou seja, a praça tem que servir quando está vazia para uma pessoa e pode comportar também um evento para 1000 pessoas. Acho que essa diversidade é muito legal. E aproveitar esse momento, e eu tô bem curioso, porque essas reflexões, essas indagações que a gente está se colocando e esse teu comentário legal sobre que nós vamos refletir sobre a nossa relação com o planeta, e é um momento também de projeto. Então eu até brinco com a nossa turma lá que nós vamos ter muitos projetos que vão ser projetos que foram feitos nesse período de corona. Projetos pandêmicos. Projetos pandêmicos, e eles vão ter alguns reflexos. E nós estamos lá, né, fizemos a nossa charrete virtual aí do projeto de Joinville, estamos discutindo outros projetos de Florianópolis, São José, junto com essa equipe toda. E vem essa discussão que é o que a gente acredita que, precisamos projetar os espaços para as pessoas se encontrarem. Precisamos criar esses endereços que façam que as pessoas sejam mais humanas, se encontrem. Eu acho que está a valorização desses espaços públicos, como é que ela vai ser daqui para frente. Então, eu queria ouvir a tua opinião de paisagista, de urbanista, de um pouco de humanista também, nessa tua visão. E agora? Quer dizer, com esse momento, o que vai acontecer daqui para frente? O que tu pensa sobre os nossos espaços públicos daqui para frente, Ju? Bem, eu acho que o espaço público ele vai ser cada vez mais valorizado. Acho que essa situação só valoriza o convívio. A gente o que as pessoas mais estão com saudade é de conviver umas com as outras, né? As pessoas estão precisando estar juntas, estão sentindo falta de estar juntas. Acho que o espaço público ele é muito democrático porque ele permite você estar junto num ambiente saudável. Acho que a conciliação da cidade com a natureza no espaço público, ela é um modo da gente ter mais saúde. Acho que a gente tem que incluir, diante da nossa gama de atividades que a gente quer botar no espaço público, os espaços para a gente conviver juntos com qualidade do ar, com espaço, e também para a prática de atividade física, a gente tem que buscar a saúde, né? Porque única coisa que a gente pode fazer agora nesse momento de doença é cuidar da nossa imunidade. E a nossa imunidade, ela se dá não só pela nossa parte física, mas pela nossa saúde mental, porque o medo libera cortisol e cortisol abaixa a imunidade. Então, o que a gente está vivendo também no planeta é uma baixa de imunidade coletiva pelo medo. A gente precisa se manter saudável psicologicamente, né? E eu acho que esses espaços abertos, eles são fundamentais. Eu que moro numa casa, eu tenho aqui o meu céu, eu posso pegar um sol, eu com certeza, agora a cachorra veio pegar meu... Desculpa. Eu com certeza posso ficar melhor. Eu tenho como me abastecer de vitamina D, né? E cada vez mais vai ser importante isso para nós. Do ponto de vista do futuro, o espaço público vai ser o lugar que as pessoas vão correr quando forem liberadas. A gente tem certeza disso, porque a gente já viu pequenas manifestações.
Uma das coisas que eu achei muito legal que está acontecendo agora é que as cidades elas estão aproveitando, Cidade do México, Nova York, tantas outras aí, acho que Milão também. Eu vi várias cidades, eu sou ruim de lembrar, que estão ampliando as suas redes cicloviárias, então o transporte ativo ele vai ganhar valor também. Sobre o convívio no espaço público, eu gosto de falar assim, ó, é muito saudável, porque a gente pode estar com todos, dosando a quantidade de intimidade que a gente quer ter ou não. A gente pode estar junto com as pessoas sem necessariamente ter que conversar se a gente não está afim. A gente pode estar junto e estar separado, né? Então, ele nos dá muita liberdade. O espaço público é o lugar que eu posso ser sozinho quem eu quiser, né? Não é fazer uma grande bobagem, mas eu posso me manifestar de forma livre. E eu posso ver a manifestação livre de outras pessoas também. É onde a gente se despe também um pouco. Onde a gente está junto não só com o nosso amigo, com a nossa família, com quem a gente ama. A gente está junto com o diferente. E estar junto com o diferente é uma forma de se reconhecer. Né? Se a gente só anda com o semelhante, a gente não sabe quem a gente é. A gente precisa estar junto do diferente para ver o nosso valor, para entender nossos defeitos, né? Então, eu acredito muito no espaço público. Eu não acho que a pandemia vai afetar o uso dos espaços públicos. Bem pelo contrário. Eu acho que a pandemia vai valorizar o uso dos espaços públicos. Acho que vai valorizar a flexibilidade, a diversidade. Todas essas coisas que são menos rígidas vão ganhar força. Acho que é isso. Menos rigidez, mais flexibilidade, repensar esses espaços de forma mais inteligente. Alguém falou dos edifícios ali, também acho que também. Tudo vai ter que ser mais flexível, porque as coisas podem mudar em um segundo. Né? A gente viu que em uma semana, em um mês, o mundo mudou. Então, é um aprendizado e eu achei bom. Sendo bem sincera, tenho empatia pelas pessoas que morreram e ficaram doentes, mas eu achei maravilhoso o que está acontecendo. Isso para nós é uma grande oportunidade. De vez em quando isso acontece no mundo e a gente está tendo a sorte de participar. Claro que na hora que acontecer com alguém da minha família eu vou achar isso tudo horrível, né? Não morreu ninguém que eu amo, então eu tô com essa postura bem confortável. Não sei como vai ser, se eu morrer, um filho meu, um pai, uma mãe, sei lá, daí sim eu vou. Mas eu acho que a oportunidade, aquela frase do Einstein que circula por aí é maravilhosa. A gente só evolui na crise. Eu acho muito legal a gente ter uma crise para a gente pensar o caminho que a gente estava tendo, o que a gente vai fazer de melhor de agora em diante. Eu sou muito positiva, eu sou meio poliana. Eu acho que tudo tem um lado bom e eu tô vendo um lado bom muito grande disso. Primeiro que é uma demonstração potente da natureza de que ela é mais que a humanidade. Quem não enxergar, me desculpa, sinto muito. As autoridades, os líderes, eles têm que ver isso. Se não ver, olha, gente, o buraco vai vir outra paulada, tá? E assim, eu acho que a maior parte das pessoas vai enxergar. Então, o coletivo, menos consumo, mais natural, mais saúde. Não tem como ter saúde se a gente não for natural, se a gente não respirar o ar puro, não tomar sol e não estar coletivamente com as pessoas. Uau! Uhul! Valeu, Ju, que maravilha. Eu acho que, olha, queria te agradecer esse papo, as pessoas que tiveram com a gente aí, fizeram essa conversa. Eu acho que fica claro que nós estamos passando por esse momento super especial, o foco nas coisas importantes, né? Eu concordo plenamente contigo. Acho que nesse momento de desenho, de reflexão, de projeto, os projetos que vão sair no meio do corona, que as pessoas vão ser legais. Que as pessoas se preocupem com isso, né? Que olha, eu quero voltar para encontrar as pessoas, valorizar esse momento. Eu vou sentar numa mesa de jantar, eu vou deixar meu celular de lado, eu vou valorizar que eu estou na frente de alguém. Presença. A presença, esse contato, esse espaço público, essa mistura, essa diversidade, fazer esse lugar mais criativo, essas inovações todas que podem surgir. Então, é isso aí. Te agradeço muito, Ju. Obrigado. Obrigado a turma toda que nos assistiu. E olha, pessoal, fiquem à vontade depois para mandar perguntas aqui. Teve algumas que a gente respondeu, acho que foi isso. Ju, as perguntas são todas aqui querendo que você faça curso.
Tem a Júlia aqui, depois você tem que bater um papo com ela, que ela tá louca para fazer um curso com a Ju aqui. É isso Tá aí. bom. Mas eu acho que Podemos... a maioria, Curso eu acho a que eu não maioria, vou fazer por enquanto. o livro Não dá o livro da tempo. Juliana Castro. Tudo. Ó, esse Mas ano eu eu acho vou que soltar um livro, mas não tem nada a ver com arquitetura. Tem tudo a ver, mas não é assim tão literal. Mas esse ano vai sair um livrinho. O opa, Corona coisa vai boa. adiar um pouquinho o lançamento do meu livrinho, porque eu não vou lançar livro sem ninguém, né? Boa. Ó, e queria aproveitar agora essas pessoas que estão nos assistindo aqui no final. A gente está fazendo uma campanha, né, Juntos pela Frei Damião. A gente tem esse desafio de solidariedade. A gente acredita que talvez todos sairemos um pouquinho mais financeiramente, um pouquinho mais pobres nessa crise, mas com certeza mais solidários, mais humanos. Estamos fazendo um trabalho bem legal lá na Frei Damião, de apoiar essa que é a pior comunidade aí, a comunidade mais carente de Santa Catarina. Então tem os detalhes nas outras imagens aí no nosso Insta. Fica à vontade para nos apoiar lá, que vai fazer muita diferença para as pessoas que estão lá. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigada, Ju. gente. Beijo, tudo de bom. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Bye, bye. Bye.